Então, quando você fala que eu sou fofoqueira, isso também me ofende, porque eu não sou. Entendeu? E essa coluna, Erasmo, eu cheguei lá, eu pedi o trabalho, eu pedi o emprego para eu me reinventar, que eu escrevi um livro, entendeu? Como eu já escrevi o segundo e não foi publicado ainda. Então, eu estou te explicando um pouquinho da minha vida, da minha história, que é uma vida de luta. Eu não venho de família rica, é uma luta eu pagar a faculdade da minha filha. Não é fácil sem homem, não é fácil. Porque você não é mulher, você não tem uma responsabilidade para você honrar. Não é fácil. Sorte de quem tem um filho com um pai bacana, que o cara é bacana. Eu não tive essa sorte, entendeu? Então dói muito em mim quando a pessoa diz que eu estou esperando um homem para me dar dinheiro. Eu sei, só. Isso não é verdade. Eu sei. Se eu não coloquei as palavras para você que homem... Eu não sei qual foi seu casamento, então eu não posso afirmar que bate. E outra coisa que você não sabe. Eu tive um casamento que um homem falava comigo como você fala. Eu acho Entendeu? que você pode ter sido, talvez, agredida já em algum momento da sua vida. E o cara gritava comigo como você gritou, entendeu? Isso aí me remete muito isso, porque ele era muito grosseiro comigo. Eu sei, só. Mas então, agora... isso me doeu muito, sabe? Porque eu prometi pra mim mesma que homem nenhum ia gritar mais comigo. Eu entendi. Agora, posso só te ouvir perfeitamente, vou começar também te pedindo desculpas pela forma como eu falei com você, pela forma reativa. Eu acho que a intenção daquela dinâmica que eles queriam era isso. Não, tudo bem. Tá, não, então agora, só pra a gente não perder a linha do raciocínio também. Então, quando começo te pedindo desculpas pelas coisas que eu te chamei, fofoqueira, que você talvez estivesse esperando um homem, realmente a gente não conhece a vida um do outro. Não conhece. Não conhece, exatamente. Então, assim, quando a dinâmica falou ali, tinha que falar alguma coisa pra alguém. Eu, em nenhum momento, quando eu falei o negócio do Venenosa, eu falei alto com você. Então, só que ali... É o seu tom de voz. A gente já tinha tomado um vinhozinho também, e a ideia ali da dinâmica era realmente as pessoas meio que entrarem em conflito. Então, o que eu falei do negócio do veneno pra você foi porque aquela discussão anterior que a gente tinha tido, você tocou nesse assunto da separação, que foi uma coisa que me feriu muito. E eu não sei nem o motivo, eu não sei nem como então, que acabou, entendeu? Sabe o que eu acho, às vezes? O que eu acho, assim, o seu temperamento, independente de ser comigo, com qualquer pessoa, quando você se estressa, você se exalta, você acaba, assim, falando coisas que é da boca pra fora, talvez, entendeu? Que você não tem nem conhecimento, mas é que você quer botar pra fora, você quer, tipo assim, meio que não é não ofender, mas você também quer se defender, digamos assim, de alguma forma. E às vezes a forma como a gente fala, a gente não tem propriedade para falar daquele assunto. Então, e é normal aqui no jogo, tá? Eu acho que assim... A gente está num estresse muito grande. Desde o começo aqui que eu te conheci, eu não sei se você lembra, mas uma das primeiras vezes, cara, eu tava ali embaixo, eu te dei uma florzinha, eu sempre fui gentil com você, eu sempre conversei, sempre brinquei, eu nunca tinha sido grosso com você. Nunca, nunca de verdade. Sempre te respeitei pra caramba. As vezes que eu fui grosso com outras pessoas, ou com a Lizzy, ou com a Marina, ou não sei o quê, foram coisas pontuais e que eu me resolvi com essas pessoas. Então, eu tenho certeza absoluta que com você eu nunca levantei a voz, nunca fui grosso, a não ser essa dinâmica que a gente se estressou, a gente se ofendeu. E foi o dia que eu me senti mais mal aqui da vida, aqui da fazenda. Foi o dia que minha energia baixou pra caramba. Eu me senti péssimo depois daquilo. Péssimo, péssimo, péssimo. Você não tem ideia como eu fiquei. Então, pra mim também doeu muito ter que falar aquelas coisas, ter que alçar a voz pra você. Eu não sou uma pessoa, eu nunca na minha vida fui acusado de nada contra a mulher. Sempre tive uma ótima educação, a melhor educação da minha vida. Nunca tive nenhum problema com minhas relações, nenhum de verdade mesmo. E assim, e aí depois que eu conversei com a Day, eu falei, poxa, talvez a gente não conheça o lado do outro, então eu não entendia o seu lado no sentido de, pô, você pode ter algum trauma das suas relações, do que você já viveu, das coisas que você teve no passado enfim, com o pai da sua filha, com outras pessoas que te julgaram, o lance que você falou do corpo. Então, assim, eu acho que esse trauma que você tem dentro de você, você acabou expondo ele de uma forma, assim, da boca pra fora, sabe? Você não me conhecia, então você não poderia falar aquilo. E o que você falou pra mim, realmente foi muito grave. Eu fiquei muito mal, entendeu? Porque é uma coisa que hoje em dia a gente tá participando de um reality show. Eu posso ter comido algumas palavras ali na hora de me expressar, porque não tem como eu saber absolutamente nada de você. Sim, eu sei. Não tem como eu afirmar isso, como você também não tem como afirmar de mim. Eu sei, só que assim, é isso que eu tô falando. A gente aqui num reality show para milhões de pessoas assistindo,
eu antes de entrar aqui, eu me preparei em procurar entender várias causas para que eu não pudesse cometer tipo gafes, que eu não pudesse falar coisas que hoje em dia não são mais aceitas pela sociedade e que as pessoas têm que se preocupar mesmo, entendeu? Em relação ao racismo, LGBT, capacitismo, machismo, tem tanta coisa hoje em dia que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se atualizar, a gente não pode sair falando o que a gente pensa, assim como a gente falava 10 anos atrás, há 20 anos atrás. A gente tem que saber porque as pessoas estão assistindo a gente também tem um papel de educar, entendeu? A gente não pode chegar metendo pau falando que isso é aquilo, sem conhecer a vida da pessoa. Mas eu acho que aqui ninguém está cometendo nenhum tipo disso que você falou. Não, mas é que assim, na hora do nervosismo ali, que nem a gente entrou em conflito, eu acho que é isso, a gente estava com a cabeça quente por conta daquela dinâmica, né? Porque a ideia era que era uma lavação de roupa suja, cada um tinha que acusar o outro de alguma coisa. E você sim foi educada comigo na hora que você falou do muro e tal, eu entendi. Com educação, até porque eu já tinha chamado você lá dentro para fazer o brinde, para fazer foto, ou seja, eu já tinha meio que levantado uma bandeira branca, porque eu sou assim. Eu sei. Você tá entendendo? Eu sou assim, entendeu? Eu brinco com as pessoas, assim, eu evito de fazer um clima, mas assim, Erasmo, eu a vida toda, sabe? Quando eu digo de agressão, até vou deixar uma coisa clara aqui, não é o pai da minha filha que me agrediu. Tá? O pai da minha filha nunca me agrediu, nós nunca vivemos juntos, é uma outra pessoa. Sim. Porque às vezes as pessoas confundem, entendeu? Às vezes as pessoas acham que o pai da minha filha é o Renato Gaúcho, não é. Confundem tudo e não é, entendeu? Fazem uma confusão danada. Então, assim, são relações que eu tive realmente muito ruins e de 10 anos pra cá que eu me separei, foi uma opção minha. Então, não sei se é um bloqueio, sabe? De eu não ficar com mais ninguém, assim. Ficar, que eu digo assim, ó, o namoro, entendeu? Porque eu já acho que a pessoa vai fazer... Fica com o pé atrás, né? Eu fico com o pé atrás, eu fico com medo. Era um cara que gritava comigo, sabe? Qualquer coisa que eu fazia, me chamava de burra, de imbecil, no meio da rua. Então, assim, eu vivi um relacionamento abusivo e hoje, porque na época as redes sociais eram muito fracas, né? Então, a gente não tinha essa proximidade do conhecimento. Mas hoje eu tenho. E você me chama de preguiçosa. Eu falei, meu Deus, tem pessoas aqui dentro que realmente não fazem muitas coisas. E ninguém fala nada, entendeu? Sabe? Eu já fiz 3 animais, sabe? E quando eu não estou ali fazendo a semana, por exemplo, a próxima semana, se eu estiver aqui, eu quero descansar a próxima semana, porque fazer a vaca, você sabe, não é tão fácil. Não é tão simples assim, que a gente acorda muito cedo. Fico muito cansada. Eu falei, gente, como é que eu estou acordando todo dia 2 horas? É impossível. Então, assim, vamos, só pra gente também entender em relação ao jogo, né? Só pra te finalizar essa história dessa dinâmica, foi muito chato, assim, você me desculpa, eu também acho que eu, obviamente, poderia continuar esse lance juridicamente, porque é uma coisa muito séria hoje em dia. Eu não vou, porque eu não quero perder meu tempo, e eu acho que o que acontece aqui é a gente se resolvendo como pessoas civilizadas. Eu sei que você falou da boca pra fora, você estava num momento nervoso. Não tem como eu afirmar nada a teu respeito, como você também não tem como afirmar de mim. Eu sei que você não tem como afirmar, mas eu tô falando que hoje em dia, mesmo a gente falando, a gente caluniando, difamando a pessoa, a gente pode sofrer consequências por isso. Inclusive pra você saber que no momento de raiva, se a gente fala alguma coisa pesada, essa pessoa pega aquilo e pode provar que ela não é aquilo, você pode sofrer as consequências. E não é legal, entendeu? Eu tô te falando porque hoje em dia as coisas não ficam mais como antigamente, assim, o que você falar tá tudo certo. Então, assim, no momento ali eu também fiquei triste, falei, poxa, vou te acionar. Então, assim, é um desgaste pra mim, é um desgaste pra você. Eu acho que foi por conta de uma dinâmica, por conta de uma circunstância do jogo. Eu acho que você não acha isso de mim. E aquele momento que não tem como eu nem afirmar isso. Sim, e aquele momento que eu alcei a voz pra você, foi só naquele momento, em nenhum outro momento aqui. Tá, a gente discutiu na roça, tá? Foi outra coisa ao vivo ali, que você... No ao vivo também, eu acho que às vezes você... Tudo bem, você falou que ia votar em mim, mas aí você já falou que eu era grosseiro, que eu era ignorante, não sei o quê. Sendo que eu nunca tinha sido isso com você, sabe, Sol? As pessoas estão usando isso contra mim de uma forma como... Pelo fato de eu ter tido comportamentos pontuais com duas pessoas no máximo, vocês estão usando isso contra mim, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, me caracterizando de uma coisa que eu não sou, que eu tenho certeza. Eu sempre fui um cara muito gentil, educado com as pessoas. Eu estou numa circunstância de jogo que às vezes eu me exalto pelo meu lado competitivo. Então eu sei que eu não sou isso, entendeu? Eu tenho certeza absoluta. E quando você chega no ao vivo e fala isso pra mim, que nem o Rico falou, eu fiquei muito chateado também. O Rico falou também. Mas eu falei com ele lá na hora, eu falei, Rico, depois que eu conversei com ele, eu falei, poxa, Rico, eu sempre te tratei bem, nunca levantei a voz pra você, você foi respeitoso com um monte de gente, eu sempre fui cordial, fui amistoso, nunca alcei a voz pra você chegar lá na hora lá e me chamar de ignorante, de arrogante, não sei o que. Pra quê? Pra que você, tipo assim, qual o sentido? Você pode muito bem chegar lá e votar em mim, você tem que falar isso. Você
fala só, você poderia ter chegado, pô, Erasmo, eu ia votar no Guima, não sei o quê, mas agora eu voto em você porque você é minha opção, eu não gosto de algumas atitudes suas aqui, tá bom? E é isso. Agora, tipo, na hora do ao vivo lá, querer ofender a pessoa, querer usar coisas que não tem, tipo, tudo bem, o lance do balde, da gentileza, é uma coisa que, assim, você acabou usando isso contra mim, mas no final das contas virou contra você, porque as pessoas viram que não tinha nada a ver isso, entendeu? Então, eu, assim... Não, quem tava comigo ali, que... Eu vi que é a Valentina, eu sei, foi a Valentina, sei, e a gente conversou a respeito da gentileza. Por exemplo, eu pego entendi, balde ali, já entendi eu tô deixando 3 baldes de água cheia. Eu já entendi isso. Então, assim, alguém é obrigado a pegar os 3 baldes? Não, mas eu já tô deixando ali. Eu sei, eu já entendeu? entendi, mas a questão é que você acha isso, você foi querer usar isso contra mim, sendo que isso não é uma coisa, um problema, um defeito, alguma coisa que pudesse ser pejorativa pra mim, entendeu? Então, assim, você poderia ter se incomodado e ter falado de uma outra forma. Então, assim, acho que você quis usar isso contra mim como se eu não fosse um cara gentil, cavaleiro, sendo que às vezes da outra semana que a gente tinha ficado lá, você me pediu, eu peguei pra você. E dessa outra semana realmente eu não peguei, talvez não tenha me ligado, né? Eu poderia muito bem ter feito isso, mas eu não me liguei. Se você tivesse me pedido, sim, eu iria buscar na hora. Então, assim, o que eu acho também no ao vivo, às vezes, as pessoas se aproveitam naquele momento pra denegrir, não pode nem falar denegrir, mas eu posso falar, eu não tenho essa preocupação de, porque tá ao vivo ou não tá, eu não tenho isso. Porque eu sei que aqui a gente tem câmera aqui e tudo que a gente fala aqui, de uma forma ou de outra, a gente tá ao vivo. Não, mas é diferente só, porque aqui, quando no ao vivo, a gente sabe que é ao vivo, então nada daquilo vai ser cortado, entendeu? Se você tá aqui no dia a dia, a gente tá conversando aqui, tem muita coisa que pode ser editada, que pode não passar a nossa conversa inteira. Então, inclusive quando eu fiz um discurso que pedindo desculpa em relação se eu tinha sido machista ou não, eu quis fazer no ao vivo, porque eu sabia que aquele momento ninguém ia me cortar, aquele momento ia aparecer tudo. Então, eu sei que nessa hora as pessoas crescem, entendeu?